plenamente importante que nós venhamos a entender a maneira como o Senhor estabeleceu a sua igreja, para que nós possamos desfrutar da bênção da igreja. Então, se você estiver fazendo da maneira errada, você não vai alcançar os frutos, não vai alcançar os resultados, não vai alcançar os benefícios daquilo que o Senhor estabeleceu para você. Amém? Então, irmãos, é interessante porque assim, você enxerga no Velho Testamento muitas referências à igreja. Então, quer um exemplo? A Arca de Noé é uma referência da igreja. Você sabia disso? Quantos já ouviram falar disso? Ninguém? Bem, a Arca de Noé fala do juízo que vai vir sobre esse mundo. E aqueles que estiverem dentro da arca vão ser poupados, né? Então fala da igreja. Aqueles que fizerem parte, que estiverem na igreja, vão ser poupados do juízo de Deus sobre esse mundo. E é interessante as semelhanças, né? Porque da mesma forma como na época de Noé, muitas pessoas zombavam daqueles que estavam fazendo a arca, daqueles que estavam dentro da arca, ainda hoje as pessoas olham para nós com um certo desprezo, né? Ah, mas você está fazendo igreja, você está edificando igreja, mas que coisa mais fora de moda, né? Que coisa dos meus avós, você ainda acredita nesse negócio aí de Adão, de Eva, de cobrinha conversando com gente, né? Vocês já tiveram curiosidade de entender isso aí? Eu não sei se... Eu era muito racional, não quero passar isso para vocês, mas eu já perguntei de tudo que eu podia para Deus, né? Inclusive isso, né? E a explicação é o seguinte: Adão, ele tinha visão aberta, ele enxergava os seres espirituais. Você sabe, existe uma dimensão que a gente não enxerga. Mas a Bíblia fala que junto conosco existem anjos, anjos caídos, demônios, existem seres espirituais que nós não enxergamos. Mas Adão tinha a visão desses seres, até ele ser expulso do paraíso, né? E a serpente, obviamente, não é essa cobra pequena como nós conhecemos, mas era a representação do diabo que ele era uma serpente, né? Então, não é que ele conversou com essa cobra que nós conhecemos, mas era um ser espiritual com aparência de serpente, né? E foi com quem o diálogo se deu, né? Então, se alguém que tinha essa curiosidade, tomara que não, mas eu sou um cara bem curioso, né? Então, irmãos, o Velho Testamento ele é cheio de referências para a igreja, né? Um outro momento também onde aparece uma referência da igreja é quando Jacó tem a visão. A Bíblia fala que Jacó ele pega uma pedra, faz um travesseiro para ele, e ele tem um sonho, né? Num lugar chamado Betel, isso mesmo. Obrigado pelos irmãos. E a Bíblia fala que lá foi colocada uma escada. Quem se lembra desse sonho de Jacó? E por ela anjos desciam e subiam. A primeira escada rolante do universo foi ali, né? É interessante que Jesus ele fala que o Filho do Homem, que nós veríamos anjos subindo e descendo, né? Sobre o Filho do Homem. Mas ali também é uma representação da igreja. Ele fala: aqui não é outro lugar senão casa de Deus, né? E aquele lugar foi chamado Betel, que significa casa de Deus. Então nós temos várias referências. Mas é interessante que a igreja mesmo, ela é constituída por Jesus Cristo. Antes de Jesus, não havia igreja, irmãos. Havia o tabernáculo, havia o lugar onde a arca da aliança ficava, mas não havia igreja. A primeira vez que a palavra igreja, que é a tradução mesmo que vem para o nome igreja, é mencionada na Bíblia, que é a palavra eclésia, foi Jesus quem fala para Pedro. Quando Pedro tem a revelação de quem que é Jesus, né? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E Jesus fala: bem-aventurado és Simão Barjonas, mas não foi carne nem sangue quem te deu essa revelação, mas foi o Espírito do meu Pai. E sobre essa revelação eu vou edificar a minha eclésia. Bingo, primeira vez que a palavra igreja aparece na igreja, não, aparece na Bíblia. E é interessante porque a igreja ela surge apenas depois que Cristo é morto, crucificado e ressurge. Então a Bíblia fala que da mesma forma que Eva foi tirada de dentro de Adão, a igreja foi tirada de dentro de Jesus Cristo. E não é interessante isso? Irmãos, eu fico fascinado com a Bíblia, né? Você sabe que Adão, a Bíblia fala que ele teve um sono profundo, né? Bem,
se você entender que nenhum crente morre, né? Toda vez que na Bíblia algum crente morre, eles falam que ele dormiu, né? Eu acredito que Adão foi morto e de dentro dele foi tirada Eva, né? Então aí Deus traz Adão à vida. Isso deve ser fácil para Deus, né? Matar o cara e ressuscitar. Então, da mesma forma, Jesus Cristo, quando ele morre, a igreja é tirada de dentro dele. Então, você sabe, Adão é uma prefiguração também de Cristo. Então, a igreja ela surge com Jesus Cristo. Então, irmãos, o modelo que nós precisamos entender de igreja, a gente não pode olhar para o Velho Testamento, primeiro, porque no Velho Testamento não havia igreja. E ainda que houvesse, nós estamos agora debaixo de uma nova aliança, de um novo modelo que foi estabelecido por Jesus. Então, o nosso modelo de igreja, qual que é? É o modelo do Novo Testamento. São os registros que o Novo Testamento traz a respeito de igreja. Né? E o primeiro registro, né, está no livro de Atos. É interessante que muita gente chama o livro de Atos como o quinto evangelho, porque você tem os 4 evangelhos que falam de Jesus Cristo, e Mateus, Lucas, Marcos e João. E aí você tem o livro de Atos, que é considerado o quinto evangelho, porque ali fala da vida da igreja, ali mostra o modelo de igreja. E como é que essa igreja funcionava, irmãos? Né? Nós falamos na semana passada que a Bíblia fala que eles se reuniam nas casas, né? Todos os dias. Também se reuniam no templo, porque eles eram judeus. Mas veja, o templo eles se reuniam apenas no sábado. Todos os outros dias da semana, eles se reuniam nas casas. Agora você pensa o quê? Que nas casas tinha um pastor lá, irmãos? Sim ou não? Vocês acham que tinha um pastor para cada casa? Não tinha, irmãos. Na verdade, mas pastor, então o que eles faziam lá na reunião das casas, né? Então, em 1 Coríntios, eu não lembro agora a referência, mas a gente falou domingo passado aqui, aliás, eu acho que eu tenho a referência aqui, e se os irmãos puderem abrir aí, a primeira referência está lá em 1 Coríntios 14, 26, irmãos, é de suma importância você entender isso. 1 Coríntios 14, 26. Você sabe que algumas Bíblias colocam um títulozinho, né? E esse título não está no original, mas é uma forma do editor, né, da pessoa que publicou essa edição da Bíblia, de ajudar você a entender o contexto. Então, na minha está aqui, ordem no culto. Ou seja, a maneira como era realizado o culto. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma noção para a gente de como eram essas reuniões que eram aonde, irmãos? Nas casas. Então, olha lá, portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então aqui nós temos uma dica, irmãos, de como funcionava essa reunião. Agora eu pergunto, essa reunião se parece com o que nós fazemos aqui, irmãos? Sim ou não? Será, irmãos? Aqui está dizendo que cada um tem salmo, o outro tem palavra profética, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Eu não vejo isso acontecendo aqui. Por quê? Por uma questão muito prática, né, irmãos? Imagina se aqui fosse uma igreja com 100 pessoas, né? Ainda que a gente fosse, tem algumas igrejas que tem isso, né? A oportunidade, né? Ainda que você fosse dar oportunidade para todo mundo, a gente ia sair daqui à noite, né? Porque você vai fazer uma fila de cada irmão aqui vai vir aqui na frente falar, ok? Você então escolhe aí um salmo, um versículo, alguma coisa. Você sabe que algumas igrejas entendem que é desse jeito, e não está errado, porque a Bíblia diz isso, que no culto todos temos que participar. Mas mesmo essas igrejas que dão oportunidade para os crentes, elas têm um problema. É uma grande minoria de crentes que ganha a oportunidade, que vai lá na frente. Então, eu já fui dessas igrejas, né? Você tem uma congregação de 100 pessoas, é o quê? 6, 7, 8 pessoas, né? Para quem você dá a oportunidade. Então, não é ainda o modelo bíblico. Então, para que você entenda, a igreja que nasceu ali com Jesus Cristo, primeiro, ela não podia ter 100 pessoas, porque ela reunia nas casas.
E eram reuniões pequenas, ou seja, ambientes de 6, de 10 pessoas. E nessa forma, o apóstolo Paulo fala, como que funcionava? Não tinha um pastor, não tinha alguém que liderava, que organizava. Não, cada crente fluía de alguma forma nessa reunião. Então um ia lá, trazia um testemunho que edificava aqueles, e a outro lá que fazia uma oração, e a outro que cantava um hino, e dessa forma a igreja foi estabelecida. Então esse é um modelo que Jesus deixou. Então, então por que nós chegamos até aqui? Deixa eu explicar para você. Eu tive a curiosidade também de estudar a respeito disso. Você sabe, os cristãos ali no primeiro século, né, Jesus fala, ide por todo mundo, né, levai o evangelho a todos os lugares da terra, até os confins. Mas os cristãos estavam tão gostoso esse ambiente de célula, né, de se reunir em casa, que eles não fizeram isso. E aí, eu acho que Deus deu uma forcinha, né, o Império Romano começou a perseguir eles e acabou espalhando eles por toda a terra. Isso no ano 70, Jerusalém foi destruída, devastada pelo Império Romano, e os judeus foram perseguidos e foram espalhados para o mundo inteiro, tanto que até hoje, onde você vai tem judeu, não é verdade? Pra você ter uma ideia, irmãos, agora, porque o Estado de Israel foi criado em 1960, não tem 100 anos que Israel foi criado de novo. Agora que os judeus estão começando a voltar para Israel. E você sabe, isso é um cumprimento de uma profecia apocalíptica. A Bíblia fala que quando os judeus começassem a voltar para Israel, chegaria o tempo do fim. Olha, até arrepio de falar isso, irmãos. Então nós estamos presenciando algo acontecendo, a história viva, né? Mas, enfim, quando os judeus foram espalhados, o Império Romano começou a persegui-los. Mas é interessante que no ano 300, o imperador romano, ele se converte ao cristianismo, né? E aí o que acontece? Roma fala, a partir de hoje, todo mundo aqui vai ser cristão, né? Só que eles já tinham uma maneira de culto, né? Que era, primeiro que eles eram pagãos, né? Então a influência religiosa deles era dos gregos. Então eles tinham um culto místico, cheio de misticismo, né? Onde eles adoravam deuses, onde as coisas era muito místico. E aí eles se convertem ao cristianismo, mas onde que eles vão buscar a forma do culto do cristianismo? Eles vão lá no Velho Testamento, eles vão lá, na verdade, na tradição dos judeus, que era o rabino que fazia a leitura da lei nos cultos, né? Você não vê Jesus indo lá no templo e fala que ele ainda era menino, ele pegou, abriu a Torá, abriu a lei e leu lá onde o profeta Isaías disse que ele veio para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então era isso que eles faziam nos cultos. Eles iam lá ler a Torá. Então Roma pega essa tradição judaica e mistura com elementos místicos dos cultos pagãos dos gregos e cria a forma de culto católica. Então você vê que no catolicismo você tem esses dois elementos. Você tem a leitura da palavra, não sei quem já foi católico, eu nunca fui, mas me contaram, eu já vi por aí. E tem os elementos místicos, quais são? O incenso, as velas acesas, né? E o centro do culto católico é a Eucaristia, que é a nossa ceia, né? Só que eles falam o seguinte, que ali, verdadeiramente, Jesus ali se transforma no corpo de Cristo. Não é um símbolo, eles falam que é literal. E falam que aquele vinho é o sangue de Cristo. Eu acho que é transnunciação. Alguém sabe? Alguém me ajuda aí? Irmão, os irmãos estão acompanhando? Eu estou falando demais. Calma que vocês vão entender onde que eu quero chegar, irmãos. Eles falam então que ali verdadeiramente aquele vinho se transforma no sangue literal de Jesus e que aquele pão se transforma literalmente no corpo de Jesus, né? Que é o elemento místico do culto. Quando em 1500 os reformadores protestantes, Martinho Lutero, João Calvino, procuram reformar essa maneira de religiosa, né? Eles tiram esse elemento místico, só que eles vêm para o centro do culto, deixa de ser a Eucaristia e passa a ser a pregação, passa a ser o ensino da palavra.
transubstanciação, né? Nada aí? A gente ligou, só que não funcionou. Você não controla pelo celular? Sim, mas se não acendeu. Acendeu o painel tudo lá. Mas então eu vou ligar daqui, peraí. Agora falta o dedinho. Não, mas por lá também vai, vamos ver, hein? Vamos lá. Sabe o link contaminação do pastor. Isso é para economizar energia, irmão. Tô zelando pelo dinheiro dos irmãos. Olha, aqui está dizendo que deu o comando aí, mas não ligou a máquina. Mas não, aqui eu liguei. Ligou. Glória a Deus por esses bravos irmãos que conseguiram, né, ligar, trazer o nosso ar de volta. Amém? Vou aproveitar e trocar a pilha aqui. Que eu vi que já está. Mas só ligou a ventilação ainda. Não sei porque não ligou a máquina externa. Mas já ligou a ventilação. Às vezes demora, dá um delay, né? Espera para dar uma olhada aí. O que foi? Amém, irmãos. Então, eu vou ficar observando aqui a hora que a máquina ligar. Então, irmãos, quando os reformadores, né, mudam essa maneira de culto católica, interessante que eles não mudam para a maneira bíblica, para a maneira neotestamentária. Eles tiram o foco da Eucaristia, mas eles trazem para o foco do ensino. E até hoje o nosso culto, ele tem esse formato de ensino. Por que os historiadores explicam isso? Eles falam que Lutero, que Calvino, eles eram professores, eles eram pessoas com muito conhecimento teológico, né? E era de fato preciso ensinar a igreja daquilo que era praticado errado, né? Porque eles, se você entender por que nós somos, a igreja foi reformada, né? Porque eles entenderam que as bases que a igreja católica estava praticando não eram condizentes com a Bíblia, né? Então, por exemplo, eles diziam que a sua salvação precisava ser comprada através de penitência, que ainda que os seus parentes que já haviam morrido, você precisava pagar para que eles pudessem ir para o céu. Então, de fato, precisava naquela época ensinar para as pessoas aquilo que havia sido praticado errado. E acabou que as reuniões continuaram dessa forma, né? E até hoje nós fazemos dessa forma. A gente se reúne aqui domingo para ouvir, não o pastor, mas para ouvir, entre os dons da igreja, o mestre falando, né? Para ouvir o ensino. O que também não é ruim, irmãos, porque nós precisamos do ensino, precisamos da instrução. Mas deixa eu dizer uma coisa: a igreja verdadeira, nós exercemos ela na plenitude quando nós estamos lá no grupo pequeno, quando nós estamos todos ministrando. Então essa é a forma que funcionou. Funcionou. Deu que está on. Mas parou a máquina aí? Não, eu ouvi daqui que parou. Não, está funcionando. Está saindo o ar, Não, mas fica saindo ar um pouco ainda, para ver se tá. Agora está dizendo que está on. Não está, eu ouvi, ela faz um barulhão. Não, mas está ligado, tá 77 aqui dentro, e eu botei 70, e aqui está mostrando o on. Bem, deixa eles lá, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos entender que a forma como Deus estabeleceu a sua igreja, ela não é centrada numa pessoa, mas ela é onde todos os crentes, eles manifestam os seus dons, eles têm essa maneira participativa, né? Abre comigo lá no último capítulo de Romanos.
Romanos 16. Não está no slide não. Romanos 16. Olha o que o apóstolo Paulo fala para esses irmãos lá de Roma. A partir do verso 3, olha que interessante que o apóstolo Paulo fala. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne, aonde, irmãos? Na casa deles. Então, onde que a igreja se reúne? Na casa de Priscila e Áquila. O que mais? Saúdem também a igreja, saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Ardrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. 11. Saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Não, eu queria... não é esse texto aqui, mas é interessante, tem um texto que o apóstolo Paulo, ele se dirige a muitas famílias que recebiam a igreja do Senhor. Então, primeiro nós temos que entender, irmãos, e eu acho que isso é legal, que hoje o Senhor não habita mais no tabernáculo, não existe mais a figura do templo, né? Não existe mais a figura do templo em Jerusalém. Hoje o Senhor, Ele habita em nós, no nosso meio. A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estará. Então, aqui não é mais a casa do Senhor. Esse lugar aqui não é mais onde o Senhor habita. A Bíblia fala que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Bem, eu acho que isso todos já entenderam, né? Mas a segunda coisa que nós temos que entender é que hoje todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós somos sacerdotes do Altíssimo. Então, veja, na figura da nova... No Velho Testamento, irmãos, aliás, tem muita igreja que ainda fala isso, né? Não, você fica tranquilo, você arruma um sacerdote bom para você, que o negócio vai dar certo. Você não precisa se preocupar com a sua vida cristã. Se você arrumar um sacerdote dos bons, está tudo ok. Não é assim que a gente pensa. Não, deixa eu ir lá ver aquele homem de Deus lá, que ele vai fazer uma oração por mim e eu vou ser curado. Não, deixa eu ir na igreja do fulano, que é um homem muito ungido. Se eu estiver lá, eu tenho certeza que a hora que Jesus voltar, Ele vai me levar. Porque a gente ainda tem essa figura do mediador. Então, é claro, você tem que escolher um bom mediador para você, né, com quem você confia, e você confia nele. Não, deixa aqui na mão desse sacerdote aí. Se ele fizer tudo certinho, vai dar tudo certo. Mas deixa eu dizer, hoje a nossa relação com Deus, ela é individual. Então veja, você precisa desenvolver o seu sacerdócio. Você precisa ministrar ao Senhor. Não vá confiando no que o seu pastor está fazendo. Você entende? Quando a gente vem cultuar, você não veio assistir a um culto, você veio prestar um culto ao Senhor. E muitas vezes, né, como eu falei, domingo é um dia, né, esse domingo de manhã, quando a gente vem aqui, a gente vem para ministrar um ensino da palavra. Mas veja, você vai ser igreja, não é nesse momento, mas é justamente a hora que você sai daqui. Então não é o que você ouve, mas é o que você faz com aquilo que você escuta. A Bíblia lá em Tiago fala o quê? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então veja, por que é importante a gente vir no culto? Para que a gente receba a instrução. A instrução é importante, a correção, para que a gente faça as coisas da maneira correta. Mas não basta apenas você deter o conhecimento, é a sua prática daquilo que você aprende que vai gerar resultados na sua vida. Então a maneira que nós entendemos de igreja, e aí
é uma terminologia moderna, mas deixa eu dizer, célula não tem nada de moderno. Porque se você for entender, a igreja primitiva era uma igreja em células, só não tinha esse nome. Mas a maneira que se convencionou no português a se denominar esse modelo de igreja, que se reúne em pequenos grupos, é a igreja celular. Mas na verdade é a igreja se reunindo, é o núcleo onde você foi colocado. E agora deixa eu falar, para que você exerça o seu ministério, amém? Para você, e veja, eu posso ir na célula e ainda assim estar fazendo errado igreja? Pode, irmãos. É possível você estar frequentando uma célula e ainda estar fazendo errado, não estar sendo igreja? É possível. Como, irmãos? Se você ainda está indo lá com essa mentalidade de assistir alguma coisa. Eu vou lá para ouvir o pastor, né? Aliás, tem muita igreja que confunde isso, né? Acha que a célula é um culto doméstico, então é só um culto com menos pessoas. Não é isso. Você está entendendo que existe uma essência por trás disso? Que a essência por trás disso é o modelo de culto da nova aliança. E qual que é o modelo de culto da nova aliança, irmãos? Todos ministram ao Senhor. Amém? Não tem espectador na nova aliança. Você sabe que a vontade de Deus sempre foi que nós fôssemos sacerdotes do Senhor. Sempre foi essa, né? Por conta do pecado, você sabe, teve toda a história, mas uma vez que Jesus, ele nos resgata, você vai lá em Apocalipse 1, o apóstolo João, quando ele começa saudando, né? Porque ele escreve esse registro, essa visão que Deus deu, e que é chamada de Apocalipse, ele começa saudando os crentes de que forma? Vamos lá, abrir Apocalipse 1, no verso 5. Vamos ver a maneira que João saúda os crentes, para quem ele escreve essa carta aqui. A vocês, vou ler antes, a partir do 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então veja, para que Deus morreu na cruz por nós? Para nos constituir reis e sacerdotes para servir a Deus. Amém? É claro que nós servimos a Deus em todo momento. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo isso para o Senhor. Amém? Mas deixa eu dizer, quando a igreja se reúne em grupo, como nós lemos lá em 1 Coríntios 14, né, onde o apóstolo Paulo fala como que era a reunião, que um tinha salmo, outro tinha palavra de conhecimento, outro tinha profecia, ele fala assim, fazei isso tudo para a edificação da igreja. Então há um momento em que de fato você vai estar lá no seu trabalho, que você vai estar lá na sua casa, e veja, você é igreja lá também, lá é o momento de você expressar a Cristo naquele ambiente, mas a Bíblia fala que nós precisamos nos reunir, e há um momento da edificação, onde a igreja ela é edificada, ou seja, a igreja ela vai ser aperfeiçoada, a igreja vai crescer, a igreja vai ser ministrada, e ela é ministrada dessa forma, irmãos, quando cada um aqui flui no dom especial para o qual o Senhor deu. Então você possui qualidades que eu não tenho, que o outro irmão não tem, que nenhum, porque a Bíblia, quando se refere à igreja, ela fala que ela é um corpo. E é interessante que na própria Bíblia fala, olha, num corpo nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. Ou seja, cada membro tem uma função diferente. Então, quando nós entendemos isso, e você começa a pensar, se você é membro desse corpo, e você deixa de exercer o
sacerdócio, você deixa de exercer o seu ministério, o que acontece com você, irmão? Você está privando o corpo, está privando a igreja de ser edificada, está impedindo que os outros irmãos sejam abençoados através de você. Amém? Quantos creem que você tem algo para oferecer para a igreja? Amém? Você crê nisso? Irmãos, é porque a gente tem essa mania de culto nosso horrível, né? De achar às vezes que é só quem fala aqui na frente que está edificando. Irmãos, de maneira alguma. De maneira alguma. Só quem tem algum cargo de visibilidade na igreja que está edificando. Absolutamente não, irmãos. Sabe, nós edificamos com pequenas coisas. E eu vou dizer uma coisa, quem faz hoje grandes coisas, começou com coisas pequenas, porque a Bíblia fala, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então nós precisamos entender isso, irmãos, para que a gente possa, de fato, viver a igreja do Senhor, para que a gente possa desfrutar das bênçãos do corpo. Sabe, enquanto a nossa igreja for limitada a um pequeno grupo, uma pequena liderança, nós jamais vamos experimentar a bênção que o Senhor derramou sobre o corpo. Porque, veja, Deus ele é tão completo, e Ele é tão grande, para que Ele possa ser expresso, Ele jamais conseguiria ser expresso por apenas uma pessoa, ou por um grupo de pessoas. Somente todos os irmãos juntos conseguem expressar ao Senhor. Então, qual que é a consequência prática disso, irmãos? Primeiro, nós temos que entender que a nossa reunião de domingo é importante, mas ela é uma reunião de ensino, uma reunião de doutrina, uma reunião onde nós somos aperfeiçoados. A Bíblia fala, é interessante, fala de um culto que é racional, fala de um culto onde nós aprendemos com a mente, onde nós somos alinhados com aquilo que a palavra de Deus fala, onde você aprende que você é sacerdote. Mas veja, você tem que entender que esse não é o seu culto ainda. E qual que é a segunda coisa? Nós temos que entender que nós fomos chamados para ser igreja e para edificar a igreja do Senhor, andando juntos, né? Nessa forma de culto, onde cada um libera o seu talento, cada um libera aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Isso é exercer o ministério, isso é ser ministro do Senhor. Então, quando o Senhor ele estabeleceu a igreja videira de Tampa, lá na sua eternidade, Ele já havia designado cada um de nós com uma função, para que pudesse todos esses talentos juntos fazer com que a igreja fosse edificada. Você sabe o que é interessante? É que o resultado disso, vamos abrir lá em Atos 2, quando fala dessa igreja, acho que é a partir do verso 40. Luiz, não deu nada do que estava aí nos slides, viu? Nem adianta procurar, a palavra foi outra. Atos 2, (42) E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? É essa, irmãos, o evangelho, é a graça. Amém? Perseveravam na doutrina da graça e na comunhão. Veja, perseverar na comunhão. Irmãos, a comunhão, ela não é 42. Você acha que a comunhão é só enrolação? Deixa eu dizer, a comunhão ela é importante para o corpo de Cristo. Uma igreja que não é relacional, ela não pode nem ser chamada de igreja. Sabe, é na convivência que nós crescemos. Sabe, eu costumo falar o seguinte, irmãos. Vamos supor que eu fosse o cara mais problemático do mundo. Não sou um pouco só. Mas vamos supor que eu fosse o cara mais problemático do mundo e eu fosse num grupo onde todos os irmãos fossem perfeitos. Veja, eu jamais ia ter problema com esses irmãos. Por quê? Os irmãos que realmente fossem santos, eles iam tomar a cruz, iam ceder, iam, com amor me aceitar da forma que eu sou.
Então veja, eu ia ter oportunidade de mudar, ter oportunidade de crescer. Todo mundo tomando a cruz, todo mundo, eu fiz errado as coisas. Não, irmão, tudo bem, eu vou lá e faço no seu lugar e tal. E, sabe, eu nunca ia ter problema com os irmãos sempre iam tomar a cruz e sempre iam com brandura, né, aceitar. Agora veja, Deus trabalha como na gente, irmãos? Fazendo que a gente ande com pessoas imperfeitas, diga-se de passagem, igual a nós, porque no defeito dos irmãos ou nos problemas, nós somos aperfeiçoados na nossa paciência, somos aperfeiçoados na nossa temperança, somos aperfeiçoados no amor. Então e é interessante porque uma das outras maneiras como nós somos chamados no Novo Testamento, nós somos chamados de pedras vivas. E os templos eram edificados com pedras e não com tijolos. Você sabe, tijolo era coisa do diabo. O diabo fazia tijolos, mas Deus sempre usa pedras. Mas você sabe, a pedra ela não vem pronta. A pedra ela vem de diversas formas. E como é que conseguia fazer uma parede de pedras? O Carlos sabe bem como funciona isso. Lixando. Não porque ele lixa os outros, porque ele trabalha com mármore. Mas a maneira como... Mas veja, não tinha essas lixadeiras modernas de hoje. Era lixado uma pedra na outra. Entendeu como que a igreja é edificada? É um irmão se faiscando com o outro. É o irmão pontudo lixando o outro, irmãos. Mas Deus é perfeito, porque isso primeiro nos faz lembrar que nós temos defeitos. Já viram pessoas que às vezes elas saem da igreja e falam, eu não fico mais aqui, porque aqui tem um irmão isso e aquilo. Em outras palavras, o que ela está dizendo? Fala, eu sou bom, eu não vou andar com essas pessoas, né? A pessoa então está dizendo que ela não tem problema nenhum, né? E porque os outros irmãos são problemáticos, ela não vai andar com eles. Mas quando você entende isso e aceita, né? E a beleza da graça é isso, você falar, o irmão tem esse problema, mas eu também tenho tanto defeito, né? Se ele me aguenta, por que eu não vou aguentar ele, né? E é dessa maneira que o Senhor trabalha conosco. Então a comunhão, ela é importante para o crescimento da igreja. Não pensa você que, vamos fazer um churrasco lá no parque. Não pensa você que nós não estamos edificando a igreja, nós estamos edificando a igreja do Senhor, em todo lugar, em todo tempo. Então, a igreja de Atos, né, que é o nosso modelo de igreja, a nossa referência daquilo que Cristo estabeleceu da maneira mais perfeita, mais fiel, né? Então, primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseverava na graça. Era uma igreja cheia de graça. Por que é importante falar que eles perseveravam? Porque, por exemplo, você vai lá na igreja de Gálatas, a Bíblia fala que eles ouviram a respeito da graça de Deus, mas que num dado momento eles perderam a graça, ficou sem graça a igreja, foram perdendo da graça, eles foram esquecendo o ensino que o apóstolo Paulo havia trazido para eles. Abre lá em Gálatas 1, para você ter uma ideia. Só que o apóstolo Paulo escrevendo para eles, exortando essa igreja, fala assim, no 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça, no verso 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Claro, irmãos, porque evangelho é as boas novas. Evangelho é a graça, não existe outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, e aí você vai ver que ele está falando a respeito da graça. Quer ver aqui lá na frente o que ele fala? Você vai ver que ele está exortando os irmãos por conta da graça.
Olha lá, no Gálatas 2,17, por exemplo. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então o que aconteceu com a igreja de Gálatas, irmãos? Eles estavam voltando aos costumes da lei. E é isso que ele está exortando. Se você ler o livro, a gente chama de livro, né? Mas é a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas. Ele está exortando essa igreja, porque eles entenderam a graça, mas aí por conta de algumas pessoas que estavam chegando lá e falando, não, é tudo bem, é pela graça, mas olha, se você não cumprir a lei, você não sei se você vai ser salvo não, entendeu? Esse negócio aí de você dizer que tem certeza da salvação, olha lá, cuidado, hein? Cuide para que você não fique, né? Então veja, eles começaram a perverter o evangelho, e o apóstolo Paulo está advertindo eles, falando, olha, vocês estão voltando para a lei, então se vocês estão voltando à prática da lei, Cristo morreu inutilmente. Então a primeira coisa dessa igreja apostólica era uma igreja que vivia na graça, e não perdeu, ela perseverou na graça. Você sabe que às vezes é mais fácil a gente pensar que cumpre a lei do que viver na graça, né? É muito mais fácil você falar assim, Deus, eu vou fazer 10 dias de jejum aqui para você me dar tal coisa, do que você acreditar que Ele vai te abençoar, mesmo você estando, mesmo independente daquilo que você fizer. Então, e muitas vezes nós somos tentados a ir para a lei, ou às vezes para a gente ir para a graça, mas aí na hora de lidar com os irmãos, a gente quer lidar na base da lei, né? Então veja, a primeira característica da igreja do Senhor é que era uma igreja que perseverava na graça, ela não negociava esse valor. Mas segundo, era uma igreja que tinha comunhão. Sabe, irmãos, não há como edificar a igreja sem ter comunhão. Sabe, eu acompanho muitos pastores, muitos movimentos de vanguarda, né, aqui nos Estados Unidos principalmente. Eu fico muito atento ao que as igrejas estão fazendo, ao que as igrejas americanas estão fazendo, e já existem algumas igrejas aqui que são igrejas eletrônicas, igrejas na web, né? Então o culto é online, o material de estudo, as aulas são videoaulas, não existe lugar físico, né? E algumas pessoas defendem que essa é a futura igreja. E de fato é interessante que ela vai alcançar um tipo de público que talvez jamais ia sair da sua casa para vir aqui. Mas deixa eu dizer, se eles não conseguirem transicionar, né, chegar um momento em trazer essas pessoas para uma reunião, para o convívio, isso nunca vai conseguir ser uma igreja. Porque a igreja parte do pressuposto da comunhão, da comunidade. Não há lugar para individualismo no evangelho. Ela é paradoxal, irmãos. O evangelho é o que? Jesus Cristo deu a vida pelos outros. Aí você quer dizer que você é cristão, que você é seguidor de Jesus, mas quer viver isolado. Não faz sentido isso. Se você quer ser discípulo, a Bíblia fala que o discípulo ele faz aquilo que o mestre faz. Então o pressuposto do evangelho é você viver em comunhão, é comunidade. O próprio Deus não vive sozinho, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele vai fazer alguma coisa lá na Bíblia, em Gênesis 1, façamos. Então não há espaço para individualismo. A comunhão ela é um pressuposto da igreja. Sabe, se você acha que é você vir num culto e ir embora e viver a sua vida, deixa eu dizer, você não está desfrutando do que é a igreja. Irmãos, e olha assim, que eu gostava demais, eu era muito individualista, sabe? E foi muito difícil para mim, era quase que forçado, quando eu fui para a igreja em células, conviver com as pessoas. Mas deixa eu dizer, depois comecei a gostar do negócio. Depois você começa a ver que é gostoso. É porque a gente se acostumou tanto com um padrão de vida, tanto com um estilo individual,
que num primeiro momento a gente se sente desconfortável, mas deixa eu dizer, não há nada melhor do que isso. O Senhor nos fez assim. O Senhor nos quando o Senhor nos manda, quando o Senhor estabelece alguma coisa, deixa eu dizer, Ele é o fabricante. Ele tem o manual das coisas, Ele sabe o jeito que vai funcionar. Então Ele está dizendo o jeito que funciona. Olha, vocês falando na doutrina da graça, é vocês perseverando em comunhão. Mas o que mais que essa igreja tinha aqui? Virou a página. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, também é um sinal da comunhão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tem gente que fala, era uma igreja socialista. Não, aqui fala que era à medida que alguém tivesse alguma necessidade. Não é que eles tinham, não é que vendia tudo e não posso ter mais nada. Não, era quando alguém tinha alguma necessidade. Mas continuando. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, com simplicidade, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Deixa eu dizer, a característica dessa igreja é uma igreja alegre, é uma igreja que louva, é uma igreja que exalta o Senhor, e o mais importante, é uma igreja que tem a simpatia das pessoas. Sabe, eu quero dizer que o que me chamou a atenção, a primeira vez que eu entendi esse modelo de igreja, foi um ambiente diferente, foi um ambiente de graça, um ambiente leve, um ambiente onde as pessoas de fato eram uma família. E o resultado disso é que, aqui fala que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe, era um ambiente tão bom, irmãos, onde as pessoas do mundo olhavam, iam e viam aquela coisa, e elas iam se ajuntando a eles. Sabe, era um ambiente de tanta alegria. Sabe, é interessante que a maneira que a nossa forma de culto também foi transformada ao longo do tempo. Nós adquirimos uma mentalidade diferente, porque o culto aqui, que era para ser participativo, que era para todos os crentes fluírem, se transformou nessa preleção, nessa aula, né? E é interessante que a gente quer evangelizar dessa forma. A gente quer evangelizar como as pessoas? Ensinando para elas. Não é assim? A gente vai lá, olha, porque eu me lembro até que eu era mais jovem, tá? Não era, eu continuo jovem, mas era mais jovem, e eu fui fazer um curso de evangelismo lá na nossa igreja. Até foi um americano que foi lá dar um curso de evangelismo, eu fiquei traduzindo para ele, mas tinha um roteirinho de versículos, que você chegava para a pessoa, não, primeiro você lê Filipenses tal, depois você vai para Romanos, e se ele fala isso, você fala aquilo. Veja, nós acabamos adquirindo essa maneira errada de evangelizar. Nós queremos ensinar para as pessoas. Eu quero provar para você, biblicamente, que você está errado, que você precisa de Jesus. Mas ele vai falar, o cara nem acredita na Bíblia. Como que eu vou mostrar na Bíblia para ele? E quando, na verdade, o culto e a maneira das pessoas ganharem era através desse ambiente de presença de Deus, do corpo funcionando, das coisas acontecendo, das pessoas fluindo em Deus, deles vendo o Espírito Santo operando naquele lugar. Deixa eu dizer, a Bíblia fala que diariamente pessoas iam sendo salvas. Eu imagino que um contava para o outro, falava, olha, vamos lá na casa da Léo ver o que está acontecendo, porque tem uma reunião lá. Eu fui lá e uma profeta se levantou, e eu estava passando por um problema, e o profeta levantou com uma palavra de conhecimento e falou o que estava acontecendo na minha família. Aí um outro irmão falou, não, então eu vou orar por ele, e eu comecei a sentir uma paz tão grande, aconteceu algo tão diferente, sabe? Então isso é o corpo de Cristo funcionando. É bem verdade que Jesus ensinava, mas você sabe como é que Jesus fazia, irmãos? Jesus primeiro fazia milagres. Jesus ia de encontro às necessidades das multidões. Jesus fazia sinais.
É interessante que a Bíblia fala que os sinais vão acompanhar os que crerem. Então, depois que eles faziam sinais, e deixa eu dizer, depois que não havia dúvida nenhuma no meio daquela multidão que Deus estava ali naquele negócio, Jesus parava. Então agora você vai me sentar que eu vou te ensinar. Então a primeira forma de demonstração não era um convencimento, mas era uma demonstração, era uma amostra. E agora deixa eu dizer, nós hoje somos Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então da mesma forma que aquelas multidões se encontravam com Jesus, hoje as multidões vão se encontrar com a sua igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está aqui na terra. Então as pessoas têm essa necessidade de se encontrar com Jesus. E a maneira de nós convencermos, de nós mostrarmos o mundo espiritual para essas pessoas, não é através de ensino, mas é através da manifestação espiritual, da manifestação dos dons, da manifestação de milagres de Cristo, da mesma forma como ele fazia com as multidões. Sabe, isso vai acontecer, irmãos, quando nós nos tornarmos essa comunidade chamada igreja. Amém, meus queridos? Então, esse é um enfoque que realmente eu gostaria que você entendesse, a maneira que nós somos igreja. E deixa eu falar, nós nos reunimos como célula na sexta-feira, mas não é só quando a gente se reúne, mas é o tempo inteiro, irmãos, nós somos igreja. Não precisa o pastor marcar uma reunião para você ir na casa do seu irmão, para você ir lá compartilhar uma palavra, para vocês irem orar juntos, para vocês irem partir o pão um na casa do outro. Isso é a igreja acontecendo. Deixa eu falar, a hora que nós estivermos vivendo isso, irmãos, eu quero dizer que as pessoas vão olhar para nós, vão falar, eu quero viver isso também. A Bíblia fala que aquela igreja, ela caiu na graça das pessoas. As pessoas olhavam para aqueles discípulos, enxergavam a graça de Deus, falavam, nossa, que ambiente maravilhoso, que lugar gostoso, sabe, que igreja gostosa, eu quero fazer parte disso. Sabe, essa é a igreja que vai conquistar o mundo, que vai mostrar uma forma diferente, sabe, daquilo que é o individualismo. Sabe, o nosso mundo caminha para esse individualismo, e a solução não é se adaptar ao mundo, não é criar culto agora para você assistir de casa, não, é a boa e velha receita que Jesus Cristo deixou. Nós somos igreja em comunidade, onde todos os crentes funcionam como ministros. Não uma igreja de uma só voz, de um pastor, não, mas uma igreja onde todos são ministros do Senhor. Amém? Lembra sempre que você é um ministro do Senhor. Lembra sempre que você tem um chamado, você tem um papel no corpo de Cristo. Sabe, não abra mão de ser isso que o Senhor estabeleceu para você. Amém, meus irmãos?